encontrada derretida, fundida dentro de um sofá. Esse é um dos piores casos de negligência que eu já vi em toda a minha vida. Meu nome é Keliane Santos e hoje nós vamos conversar sobre esse caso de Lacey Fletcher. Ela nasceu no dia 25 de novembro de 1985. Era filha de Sheila e de Clay. O Clay era policial e a Sheila era membro do conselho de vereadores da cidade. Era um casal bem influente. A família morava em um rancho, numa cidade bem pequena, de poucos habitantes, em Louisiana, Estados Unidos. A região possuía terrenos muito grandes, então era bem comum que entre uma casa e outra houvesse quilômetros de distância. Na adolescência, Lacey passou a se isolar na escola e a partir do 9º ano, ela simplesmente deixou de frequentar a escola e passou a estudar dentro de casa. Só que antes disso tudo parecia bem normal. Ela frequentava a escola, ela tinha amigos, ela até participava do time de vôlei. Ela sofria de fobia social, consequência do espectro autista. Apesar de fazer terapia durante 3 anos, cada vez ela se mostrava muito pior. Segundo os pais dela, em um determinado momento, os médicos aconselhou para que ela fosse internada. Só que ela se negou a fazer isso e os pais dela aceitaram os desejos da filha. Uma colega de Lacey relatou que ela na escola era uma pessoa muito doce. Era uma das pessoas mais doces que ela já tinha conhecido e que recebia as amizades com muito carinho, enquanto estudava na escola particular, da cidade pequena onde ela morava. Um dos vizinhos mencionou que nunca mais tinha visto Lacey andando assim pela rua, já fazia anos. Que a última vez que ele tinha visto ela era em 2005, caminhando pela rua fazendo exercícios matinais. E isso já fazia muito tempo. Lá nos Estados Unidos, a cultura é bem diferente do Brasil. As pessoas não costumam estar invadindo a privacidade do outro ou tentando perguntar o que aconteceu com não sei quem, o que aconteceu com fulano de tal. Não, lá o pessoal é muito na deles. Esse vizinho falou que ela era bem magrinha e que era comum ver ela andando no quintal da sua casa fazendo exercício e sempre com halteres na mão. A partir dessa data de 2005, os vizinhos falaram que nunca mais tinha visto a menina fazendo exercícios ou caminhando pelo bairro, mas que os pais dela eram bem atuantes na comunidade e agiam como pilares na igreja local. No dia 18 de janeiro de 2022, os socorristas receberam uma ligação dos pais de Lacey. Eles ligaram para o 911 e eles falaram que a filha dele estava sem respirar. Então os socorristas imediatamente se dirigiram até o local. Mas quando eles chegaram lá, eles encontraram uma cena deplorável. Eles encontraram um odor tão forte, um cheiro tão ruim. E quando eles se aproximaram, eles perceberam que tinha uma pessoa simplesmente morta, sentada dentro de um sofá. E parecia que ela estava ali há muito tempo. Os pais falaram que saíram para fazer uma viagem rapidinha de fim de semana e quando voltou, encontrou a filha naquela situação, sem respirar. Ela foi encontrada em meio a muitas fezes e urinas. O corpo dela estava todo picado por mosquitos, moscas, várias coisas. E ela estava com bastante úlcera, muitas feridas expostas nas nádegas. Estava também com a Covid-19. Gente, era uma cena muito ruim de se ver. As pessoas, quando apresentaram as imagens, lá para os policiais e tudo mais, eles preferiam não mostrar a público, porque era horrível.
horrível. O corpo dela parecia que estava fundido dentro do sofá. Era como se o corpo dela e o sofá fosse uma coisa só. Era impossível que ela estivesse ali apenas a um fim de semana. Ela supostamente sofria da síndrome do encarceramento, que consiste em paralisia quase completa. As pessoas não conseguem fazer expressões faciais, nem se mover, falar ou comunicar-se por conta própria, mas podem mover os olhos para cima e para baixo e piscar. Ou seja, consequentemente, ela estava naquele sofá há muitos anos. Ela estava praticamente sem roupa, apenas com uma camiseta que puxava mais para a parte de cima dela. O seu corpo preenchia um buraco profundo dentro do sofá e tinha larvas em seu cabelo. Ao seu redor havia insetos e fezes de rato. Agora, essa cena nem combinava com o resto da casa, porque o resto da casa parecia tudo limpo, não tinha nada daquilo. Era até estranho de ver a discrepância do local onde ela estava com relação ao resto da casa. Lacey, ela foi declarada morta lá no local. E quando os socorristas chegaram, acharam a cena tão estranha que resolveram ligar imediatamente para a polícia, porque não se tratava apenas de uma morte comum. Sim, talvez negligência dos pais ou tinha mais alguma coisa por trás que eles até o momento não sabiam. E quando perguntaram aos pais por que ela estava daquele jeito, eles pareciam não saber nem como responder o porquê que a filha estava assim. O relatório do legista falou que ela morreu em torno de 24 a 48 horas antes de ser encontrada. Só que os pais dela falaram que tinha visto ela pela última vez em 12 horas, o que não estava batendo com a história dos pais. Acredita-se que Lacey foi deixada ali naquele sofá durante anos. Apesar de toda a sua situação física, os pais dela falaram que ela não ia ao médico há pelo menos 10 anos. Os pais, que eram seus cuidadores, foram condenados ao assassinato em 2º grau por negligência. Após ficar uma noite presos, pagaram uma fiança de $600 mil cada um. Os pais não quiseram falar com a imprensa e continuou falando que era a vontade da filha permanecer ali naquele sofá. Então, como eles amavam muito ela, quiseram agradar e manter a vontade da filha. Segundo os pais, eles levavam a comida para a menina lá no sofá, dava comida a ela, limpava todos os ferimentos e ela nunca demonstrava incômodo com nada. Imagina, nada. Após a morte da filha, a mãe chegou a postar uma foto da menina nas suas redes sociais e colocou a seguinte frase: mamãe e papai te amam muito. Um grande júri de 12 pessoas indicou novamente os pais pelo assassinato em 2º grau no dia 2 de maio de 2022. No dia 8 de maio, os advogados de defesa do casal entraram com uma moção para poder anular as acusações de seus clientes, alegando que o escritório do promotor apresentou documentações diferentes das que foram arquivadas no cartório local. No dia 30 de maio, a juíza distrital anulou as acusações. Essa ação veio por meio de questionamentos sobre a redação da acusação pelos advogados de defesa. Quando Lacey foi encontrada, ela tinha 36 anos e ela pesava apenas 45 quilos. Era bem magrinha para a idade e para a altura dela. E foi encontrado dentro do corpo dela, vestígios de espuma de sofá. Então, será que os pais dela realmente alimentavam ela para ela ter comido a espuma do sofá? Os pais dela atualmente encontram-se sob fiança, mas está previsto para agora março de 2024 uma nova condenação para eles. E os juízes pedem aproximadamente 40 anos. Então, aí tem coisas para acontecer. Quando tiver um desfecho final, eu volto aqui para falar
para vocês. Gente, o caso de hoje foi esse. Eu já venho pedir para que, se você não for inscrito no meu canal, por favor, aproveita esse momentinho e se inscreve. Vai estar me ajudando muito e me incentivando a continuar gravando conteúdos como esse aqui para vocês. Até um próximo vídeo e tchau, tchau. Ah, outra coisa, muito obrigada pelos 1000 inscritos. Tchau, tchau.